A primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade a tornar réus os integrantes do chamado Núcleo 4 de Organização e Execução dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Esse grupo é acusado de atuar na produção, disseminação de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O resultado dos votos foi lido por Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma do STF. Vamos assistir. Eu estou aqui acompanhando o eminente relator. Ficou clara na exposição feita pelo ministro Alexandre de Moraes a presença de diversos documentos, áudios, relatórios policiais, gravações, o uso de ferramentas altamente invasivas, a produção de um grande volume de conteúdo falso, fraudulento, tudo a indicar a materialidade dos crimes que foram descritos na denúncia que ora estamos aqui examinando. Também o voto do eminente relator, que vai na linha do voto escrito, que também estou juntando, indica o possível envolvimento de agentes do Estado e agentes privados para minar as instituições democráticas e também influenciar o comportamento de pessoas com vistas a permitir a realização de um golpe de Estado. Então, é tudo isso que foi devidamente descrito na denúncia e que será objeto de uma detalhada instrução, que me levam também a receber a denúncia por entender que está presente aqui a materialidade e os indícios de autoria necessários para esse recebimento de denúncia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou hoje, mais uma vez, todas as questões preliminares levantadas pelas defesas dos réus ligados a esse então chamado Núcleo 4 da denúncia por tentativa de golpe de Estado. Os advogados contestavam a competência da turma para julgar o caso e pediam o afastamento do relator, ministro Alexandre de Moraes, que voltou a responder sobre os assuntos, negando a suspeição da turma. Vamos assistir. Nós afastamos, não só no Supremo, em todos os tribunais, a aplicação do juízo de garantias, até porque os tribunais, quando julgam, são órgãos colegiados, então não há mínima razoabilidade da aplicação do juízo de garantias. Também, presidente, afasto, como já o fizemos, a questão da incompetência do Supremo Tribunal Federal. Reitero novamente que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em mais de 1.400 recebimentos de denúncia que todos os casos relativos a dia 8 de janeiro são de competência do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí, então, por unanimidade, mais sete réus neste caso do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, inclusive, vamos trazer para você agora a arte, mostrando quem são esses 7 réus tornados réus nesta terça-feira. Os acusados de criar e disseminar informações falsas com o objetivo de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Já vou falar para você já quem são essas pessoas. Descredibilizar. Vamos lá. Ailton Gonçalves Moraes Barros, ele que é major da reserva do Exército. Também temos mais um major da reserva, que é o Ângelo Martins de Nicole. Ainda um subtenente do Exército, Jean Carlos Gomes Rodrigues. Também o tenente-coronel Guilhermes Marques de Almeida, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, também o policial federal Marcelo Araújo e ainda Carlos César Moretson, ele que é presidente do Instituto Voto Legal. São esses daí os 7 réus hoje tornados réus pelo Supremo Tribunal Federal. Ana Paula, então assim, desde que a gente viu a denúncia da PGR, ainda em fevereiro de 2025, até agora o Supremo Tribunal Federal, pelas minhas contas, não livrou ninguém aí de se tornar réu, né?
Exatamente. E esse resultado já era esperado, né? Dificilmente um ministro ele vai contra essa denúncia da PGR, porque o que eles alegam é que nesse momento eles só estão avaliando se tem indícios de materialidade, ou seja, de que existiu um crime de fato, e também se existe indício de autoria, ou seja, que essas pessoas estão de certa forma envolvidas nesses crimes. Então, dificilmente alguém vai ser livrado nessa fase. Claro que depois do julgamento, depois do processo legal, do devido processo legal, pode ser que alguém seja absolvido. Agora, só para também explicar um pouquinho, como é que esse grupo agia, esse núcleo 4, né, de acordo ali com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, com base nas investigações da Polícia Federal. Principalmente o Giancarlo e o Marcelo Araújo, eles utilizavam uma estrutura da ABIN, a ABIN paralela, que existe até uma investigação específica sobre isso, e eles usavam algumas ferramentas tecnológicas da ABIN para fazer pesquisas de opositores desse grupo político que apoiava, na época, o presidente Jair Bolsonaro. Então, eles faziam essas pesquisas, eles monitoravam essas pessoas e produziam também notícias falsas com base em algumas informações relacionadas a essas pessoas. E aí tinha um outro grupo, que era o grupo político, que era responsável, daí sim, por disseminar essas informações e levando até, às vezes, para a imprensa, o que o ministro Alexandre de Moraes chamou de lavagem como se fosse uma lavagem de dinheiro, mas uma lavagem de notícias. E aí, a partir do momento que eles divulgavam, aí saía na imprensa como se fosse uma notícia verdadeira, mas eles utilizavam essa estrutura da ABIN paralela. E esse presidente do Instituto Voto Legal, e, além disso, eles também faziam algumas notícias falsas relacionadas às urnas eletrônicas, principalmente, para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E esse presidente do Instituto Legal também, do Voto Legal, ele fez um relatório sobre as urnas, e aí ele alega que esse relatório foi também utilizado ali de uma forma talvez não correta, mas ele foi envolvido na denúncia por conta disso, porque ele fez um relatório sobre as urnas eletrônicas, e aí entrou todo esse esquema, essa organização para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e, em seguida, desacreditar o resultado das eleições de 2022. Começou um pouco antes, porque eles já estavam se preparando. Caso o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, não conseguisse se reeleger, eles já tinham toda uma narrativa, como o ministro Alexandre de Moraes chamou, eles já tinham essa narrativa pronta para poder colocar ali em xeque a credibilidade, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Ana Paula, é surpreendente assim, e chocante a gente acompanhar todas essas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, porque, além de toda essa campanha de desinformação, utilizaram de todo o sistema democrático brasileiro para agir dessa maneira, né? Utilizaram a própria BIM, o nosso dinheiro público, para atuar dessa maneira. Isso, claro, devidamente vai ser revisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo, que ainda vão fazer uma revisão de todas essas provas, de todos esses fatos. Lembrando, muito importante lembrar isso para a nossa audiência, que todos os réus, né, todos os acusados terão a sua chance de defesa por meio dos advogados, de todos os recursos garantidos. Ninguém ainda está sendo condenado, né? Tudo isso ainda vai passar por um longo processo que pode se estender aí ao longo de 2025, inclusive ainda em 2026, né? A gente acredita e ouve de bastidor no Supremo Tribunal Federal que talvez alguns casos pontuais, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ainda ter um resultado ainda em 2025, com uma suposta tentativa de não interferir nas eleições de 2026. Mas são muitos réus, podem chegar a mais de 30 réus se todos forem se tornados réus pelo Supremo, e aí nem todos serão julgados em 2025. Pode se estender ainda para 2026, até mesmo para 2027, ou até levar mais tempo, né, Ana Paula? É isso mesmo, assim, acho legal a gente também falar os próximos passos, né? Então, agora no dia 20 e no dia 21 de maio estão previstas as audiências para a votação do núcleo 3, que seriam aqueles militares que teriam supostamente planejado
um plano ali para sequestrar e até para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Eles vão ser o último núcleo a ser julgado, que já tem um julgamento marcado ali para análise da denúncia. Tem o núcleo 5, que é o Paulo Figueiredo Júnior, Júnior. Ele é do núcleo 5, só ele está nesse núcleo. Ele mora nos Estados Unidos, até hoje ele não foi intimado, então a gente nem sabe como é que vai ser o processo dele. Agora, então, no dia 21 de maio, no máximo, terminam esse julgamento dessa fase da denúncia. Enquanto isso, os prazos já estão correndo para ação penal. Mas a gente acha que essa parte de oitiva de testemunha, de depoimento, de colher provas, a primeira turma vai se debruçar mais a partir de 21 de maio, porque, por enquanto, eles ainda estão nessa fase de denúncia. E como você disse, provavelmente eles vão agilizar o julgamento desse núcleo político, que seria o núcleo principal, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, que existe até um questionamento na Câmara, como é que vai ficar esse processo, o Walter Braga Neto, que está preso. Então, eu acho que eles vão privilegiar primeiro um julgamento desse núcleo político, para não contaminar as eleições de 2026, e depois eles vão julgando com um pouco mais de calma os outros réus. Mas mesmo assim, tem essa expectativa, é o desejo deles acabarem, principalmente esse núcleo mais político, nesse ano. Mas assim, alguns juristas acreditam que vai ser difícil porque tem muitos recursos, né? Existem muitas possibilidades de recursos, então pode ser que fique para 2026. Ana, e agora vamos falar então sobre esse ato que vai acontecer aí em Brasília, mas destacando que o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a rotina de trabalhos e a sessão de julgamento no plenário da Corte amanhã, quarta-feira, dia em que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro vão realizar na esplanada dos ministérios um ato em prol da anistia de condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Seria o chamado ato da anistia humanitária. É assim que as lideranças de direita têm chamado esse ato, que vai acontecer amanhã em Brasília. E vocês, a equipe de O Tempo em Brasília, já tem destacado, né, Ana Paula, algumas mudanças aí na esplanada dos ministérios, também onde fica a torre de televisão, alguns monumentos ali foram gradeados. Como é que está essa questão da segurança do que vai ocorrer amanhã na capital federal? Isso, a nossa apuração é que houve sim já um reforço, vai haver, né, já foi feito um pedido e vai haver um reforço no esquema de policiamento. Os agentes vão proteger, vão primeiro seguir, porque eles vão fazer esse trajeto, né, da Torre de TV até a Praça dos Três Poderes, então vai ter policiamento durante esse trajeto e um reforço principalmente lá na Praça dos Três Poderes. O STF já cercou, eles já estão fazendo isso em dias mais de julgamentos, mais polêmicos, depois que teve aquele atentado à bomba, que o senhor se explodiu lá na frente, eles já estão cercando, já é bastante restrito, não é todo mundo que pode entrar com carro ali no estacionamento. Então, assim, já existe ali uma vigilância, e eles também disseram que reforçaram, tanto com agentes, como essas cercas, também a distância vai estar um pouco maior amanhã. O Congresso disse que não tem nenhuma mudança, e no Planalto também, a princípio, não vai ter nenhuma mudança, mas lembrando também que o presidente Lula não vai estar no Palácio do Planalto, que ele já viaja hoje à noite, e aí a expectativa é de que ele se concentre mesmo mais em frente ao STF, porque eles estão pedindo anistia aos envolvidos, né, pelo 8 de janeiro, então, e provavelmente eles vão se concentrar ali em frente ao STF. A gente tem até mostrado aqui na nossa live, Ana Paula, imagens dos atos de 8 de janeiro, mas fazendo referência justamente isso, é até bom explicar para quem nos assiste, porque já tem muitos comentários aqui na nossa live, fazendo referência justamente porque esse protesto de amanhã, essa manifestação de amanhã, fazendo uma pressão à Câmara dos Deputados para a votação do PL da anistia para essas pessoas que atuaram no 8 de janeiro e que foram presas, para
que elas tenham aí uma renegociação nas penas ou até mesmo que sejam libertadas pela Justiça. O PL da anistia basicamente prevê isso, entre outras diretrizes. Agora, de maneira alguma que a gente está comparando o que aconteceu no 8 de janeiro com o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente sabe que os líderes de direita estão pedindo uma manifestação pacífica, vão estar ali numa manifestação organizada, inclusive com a participação de vários deputados, senadores, lideranças políticas. Silas Malafaia, que é pastor também de direita, já disse que vai participar. Ou seja, a gente pode ter também, inclusive, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que contraria orientações médicas, pedindo para que ele não participe por causa do pós-operatório. Ele fez uma extensa cirurgia no dia 13 de abril, mais de 12 horas de cirurgia. Os médicos têm pedido para que ele não compareça, mas ainda ele estava em dúvida. Ele quer muito participar, porque ele sabe muito bem que a presença dele num ato como esse é muito importante. Mas a gente fez até o cálculo, né, Ana Paula, que da torre de TV até a porta do Congresso são cerca de 3 quilômetros. Impossível Bolsonaro caminhar esse tanto. Ele teria que estar ali num carro de som, protegido do sol, se hidratando bastante. Mas a gente já sabe se o ex-presidente vai ou não comparecer? Não, ainda não. Até do carro de som, né, ele ficaria em pé durante todo esse período, então teria que arranjar pelo menos uma cadeira ali para ele. Mas eu acho que ele faz parte também da estratégia dele deixar esse suspense, porque se ele não tiver, talvez esvazie um pouco o movimento, né? Muita gente vai só para ver ele, né? Ele tem ainda esse apelo popular, então assim, o nome dele é muito importante para essa mobilização. Então eu acho que ele deixa no suspense ali para as pessoas irem para ver se ele vai aparecer ou não, mas realmente é bastante complicado se ele aparecer, vão ter que fazer um esquema ali para que ele fique sentado, vá num carro de som, de repente não fica o tempo todo, né, no trajeto, ou ele realmente só vá até um pedaço, ou esteja já esperando o pessoal chegar lá na Praça dos Três Poderes. A gente ainda não sabe se ele vai ou não, mas a participação dele realmente faz muita diferença para os apoiadores. Sem dúvida. Eu até, assim, discordo de você num ponto, dizendo que talvez ele fique sentado. Eu acho difícil, viu, Ana? Porque isso, de certa maneira, pode mostrar alguma fragilidade, né? E tudo que o Bolsonaro não quer agora é mostrar fragilidade. Ele tem 70 anos de idade, mas... Poxa, ele passou por uma cirurgia de 12 horas e no segundo dia, no pós-operatório, ele já estava em pé, caminhando pelo hospital. A gente não sabe por quanto tempo ele caminhou naqueles corredores, mas aquilo tudo ali é muito importante para os apoiadores, demonstrando que o líder deles não se abala, estava de pé, teve alta, já gravou vídeos, recebeu várias personalidades dentro da própria UTI, chegou a ser intimado, deu entrevista. Talvez pegaria mal, assim, ele estar sentado no carro de som, mostrando ali uma certa fragilidade. Mas é como você disse, ele não vai aguentar ficar muito tempo em pé, então teria que ser uma coisa muito bem orquestrada para ele estar ali com seus apoiadores. E a gente também entende que os apoiadores vão compreender totalmente se ele ficar poucos minutos, porque sabe que ele também está nesse processo de recuperação. Agora, outras lideranças, como o deputado Nicolas Ferreira, que é do PL aqui por Minas Gerais, Cleitinho, Silas Malafaia, como eu já citei, esses todos devem comparecer. Sobre governadores, Ana, a gente teve alguma resposta, alguma posição, se governadores irão participar? Romeu Zema, daqui de Minas, disse alguma coisa? Não tem, por enquanto, nenhum governador confirmou presença. Mas o fato de ser também num dia de semana, né, numa quarta-feira, realmente às vezes é complicado para a agenda dos governadores para encaixar uma ida a Brasília bem no meio da semana, né? Então, assim, pode ser que essas lideranças mais regionais não estejam presentes, mas aqui do Congresso deve ir todo mundo mesmo. A Josenildes Frois, que está participando com a gente pela nossa live, está dizendo que, de repente, o Bolsonaro vai se apresentar via telão e deixando um recado para os apoiadores. É uma possibilidade, o que também não deixaria de dar uma força para esse movimento. A gente tem aqui o Souza comentando que a imprensa está fazendo vista grossa para os aposentados. Ô Souza, discordo de você. Assim, todo esse escândalo só está vindo à tona porque a imprensa é que está divulgando, porque a gente sabe muito bem como funciona e porque isso prejudica o governo que está no poder e prejudica até governos anteriores, mas a imprensa tem sim
feito o seu papel e divulgando muito bem todo esse escândalo, e vamos continuar fazendo isso, por mais que isso desagrade A ou B ou agrade C ou D, mas a gente vai continuar fazendo o nosso papel. Muita gente comentando aqui sobre essa manifestação de amanhã. Já aproveito para falar que, claro, no Tempo News de amanhã, a partir das 7 horas da noite, nós vamos trazer todos os detalhes, os principais destaques de tudo que acontecer nesse ato pela anistia que vai acontecer em Brasília a partir das 4 horas da tarde. Você vai estar por lá, né, Ana? Com certeza acompanhando, seja da redação, seja próximo, um ato que vai ser diferente tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Foi primeiro no Rio, depois em São Paulo, foram atos no domingo. Você falava aí que esse excepcionalmente vai ser na quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser todo esse movimento. Isso, a equipe do Tempo vai estar cobrindo todas as notícias lá no portal, em praticamente tempo real. Então, eu convido também todo mundo a ficar de olho. Agora, só para também trazer um pouquinho de informação, como é que está esse PL da anistia no Congresso, Léo? Na Câmara, o Hugo tem, né, esse requerimento de urgência para que o PL da anistia seja votado em plenário. Por enquanto está tudo paralisado, porque o próprio colégio de líderes, o Hugo Mota podia decidir sozinho, mas ele, presidente da Câmara, disse que ia levar essa decisão para o colégio de líderes, e os líderes decidiram, por enquanto, não pautar esse requerimento. Então, na Câmara está praticamente tudo parado. No Senado tem uma articulação um pouco diferente, com o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lá eles querem reescrever, eles querem fazer um projeto diferente para que sejam beneficiadas apenas as pessoas que só foram na manifestação, só participaram dos atos. Ou seja, as lideranças, as pessoas que financiaram esses apoiadores que vieram para Brasília, né, que pagaram os ônibus, que financiaram os acampamentos, essas pessoas não seriam beneficiadas com a anistia, e a anistia seria apenas para esses envolvidos que foram nos atos, e não tem nenhuma participação de liderança ou de financiamento. Então, esse projeto tem o apoio do governo. Não o governo Lula, assim, oficialmente eles não falam, mas o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, já disse que existe, sim, essa discussão. Então, pode ser que no Senado a oposição consiga aprovar. Não é exatamente o que eles queriam inicialmente, mas já vai beneficiar algumas pessoas ali que foram acusadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023.